Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kaline. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de genética. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as mutações gênicas e mutações cromossômicas. Na aula anterior a gente falou uma introdução sobre genética, né? O que é a genética, do que é composto, né? A genética, o material genético, DNA. Enfim, como que esse DNA ele dá as nossas características, a formação de proteínas, quais são as alterações que podem influenciar e desenvolver doenças. E hoje a gente fala sobre as principais doenças genéticas, né? Os principais tipos de mutações que podem acontecer, que são mutações no gene, que é chamado de mutação gênica, ou mutações cromossômicas que alteram os nossos cromossomos. Bom, a gente viu na aula anterior que o organismo, tá? Ele é formado por células, que dentro das nossas células nós temos o núcleo, e dentro do núcleo nós temos os nossos cromossomos, que são 23 cromossomos em pares, e eles são formados pelo nosso DNA, certo? Então, aqui eu tenho uma célula, tá? Essa célula ela é formada aqui dentro do núcleo pelos cromossomos, que ficam duplicados em pares. E esses cromossomos eles são formados pelo meu DNA, que é o DNA que contém os genes que formam as nossas proteínas, tá bom? Bom, e aí a gente começa a falar em alterações gênicas ou alterações cromossômicas ou mutações. Então, a gente fala que mutação gênica é uma alteração no gene, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho DNA, eu tenho um gene normal e aqui eu tenho um gene com mutação. Quando a letrinha A, tá? Essa letrinha do meio, ela é trocada por T. Então, eu não vou ter um DNA normal. Aqui eu tenho um DNA mutado, tá bom? E esse DNA mutado, ele vai formar um RNA mensageiro também mutado e vai fazer uma proteína mutante. Então, eu tenho uma mutação gênica, tá? É uma mutação no gene. O gene é o quê? É um pedaço do DNA que forma a proteína. Então, gene mutado é igual a proteína mutada, tá bom? Então, a mutação gênica. A mutação cromossômica é quando eu tenho alteração nos cromossomos. Professora, ainda não estou entendendo. Então, é o seguinte, pessoal, ó. Aqui eu tenho o núcleo a minha célula. Aqui eu tenho o núcleo e dentro dela eu tenho os cromossomos, tá? Esses cromossomos são formados pelo nosso DNA. Então, isso aqui tudo é DNA. Então, aqui eu tenho um gene, aqui eu tenho outro gene. Então, mutação gênica é quando eu tenho uma mutação apenas nesse gene, apenas nessa região do cromossomo, tá? Mutação cromossômica é quando eu tenho alteração no cromossomo inteiro. Por exemplo, eu tenho que ter 23 pares de cromossomos. Se eu tiver um a mais, um a menos, isso é uma mutação cromossômica, tá? Então, mutação gênica é quando altera apenas um trecho do DNA que traduz proteína, quando altera apenas o gene. Mutação cromossômica é quando altera o cromossomo. Então, lembra, eu tenho 23 pares de cromossomos. 1, 2, 3, 4, 5, até aqui o número 23, que é o meu último par de cromossomos, que é o meu cromossomo sexual, aquele que define o sexo. XY é masculino, XX é feminino. Então, aqui é um cariótipo, que eu falo que é um exame de cariótipo, que é a identificação dos cromossomos de uma pessoa do sexo masculino, XY. Essa pessoa, ela tem uma trissomia do cromossomo 21. Ao invés de ter só 2, ó, ela tem 3 cromossomos. Uma pessoa que tem trissomia do cromossomo 21, ela tem uma doença genética que a gente conhece como síndrome de Down, tá? Então, quando eu tenho uma alteração no número de cromossomos,
eu tenho uma alteração cromossômica, tá bom? Então, mutação gênica, mutação no gene. Mutação cromossômica, mutação nos cromossomos. As proteínas, pessoal, elas são responsáveis pelas nossas características. Então, se eu tenho uma mutação no gene, eu vou ter uma mutação nas proteínas, vou ter alteração aí das características desenvolvendo doenças, tá bom? Então, quando a gente fala em mutação gênica, é uma doença causada por alteração no gene, certo? Alteração no gene. As proteínas são as responsáveis pelas nossas características, então se eu tiver uma alteração no gene, eu vou ter uma alteração na proteína, tá bom? Então, o gene é o pedaço, o trecho do DNA que se transcreve em RNA mensageiro que forma a proteína, tá? Então, aqui eu tenho um gene normal, aqui eu tenho um gene mutado. Esse gene, ele tem que formar aqui a hemoglobina, tá? Que é uma proteína. Então, ele tinha que ter essa sequência CTC. E aqui ele tinha que formar GAG no seu RNA mensageiro, formando aqui o aminoácido glutamato, que forma aqui a hemoglobina. Mas, se eu tiver uma alteração do T aqui pelo A, né? Eu tenho uma mutação e eu desenvolvo a doença que eu chamo de anemia falciforme. Porque a minha hemoglobina, ela não está redondinha, ela está em formato de foice. Então, essa pessoa, ela vai ter uma anemia, porque ela não tem a hemoglobina redonda para transportar o oxigênio aqui dentro e a pessoa respirar normal. Ela tem uma hemoglobina em forma de foice, que não vai ter uma função boa, essa pessoa vai ter uma anemia, tá? Então, aqui, ó, apenas uma letrinha que foi trocada causou uma alteração no RNA mensageiro, uma mutação, provocou aqui a produção de uma proteína que é uma proteína que não era a que a gente queria, que era o glutamato. Ela formou a valina, tá? Então, é uma proteína mutante, formando uma proteína aqui estranha, que tá mutante, formando a doença. Então, vejam que uma alteração no gene, que é a sequência que transcreve a proteína, que vai se transformar em RNA mensageiro, depois proteína, a gente tem aí uma proteína deformada, podendo aí ter o desenvolvimento de uma doença genética. As proteínas, pessoal, elas formam, né, a maioria das funções do nosso corpo. Então, se uma proteína tá ruim, o nosso corpo vai ter problema, tá? E se a proteína tá ruim, é porque o meu DNA tá ruim, o meu DNA tá alterado. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. DNA alterado vai formar a proteína alterada, vai causar doença de mutação gênica, alteração no gene. Por exemplo, eu tenho as lipases, né, que são, tudo isso é proteína. As lipases, que são enzimas importantes digestivas de gordura no meu corpo. Eu tenho a insulina, que é um hormônio importante, né, também no meu corpo. Eu tenho caseína, que é uma importante proteína nutricional. Eu tenho os anticorpos, que são as imunoglobulinas, importantes para a minha defesa. Eu tenho o colágeno, que é importante para a formação da minha pele, do meu cabelo. A hemoglobina, para o transporte de oxigênio no meu sangue. Eu tenho as troponinas, que formam ali as fibras musculares cardíacas do coração. Eu tenho a ferritina, que é importante no armazenamento. Então, todas essas proteínas, elas apresentam funções importantes no meu corpo. Se qualquer uma dessas vier com defeito, eu vou ter doença, eu posso ter doença, tá bom? Então, se eu tiver uma alteração no gene, se eu tiver uma mutação gênica, eu posso ter aí o desenvolvimento de doenças. Aqui eu coloquei para vocês verem um exemplo de mutação gênica, né? Que é uma alteração na sequência genética. Então, a sequência normal, né? Por exemplo, isso aqui é para neurofibromatose, tá? Que é o que a gente fala que é uma doença que tem, neurofibromatose. Então, isso aqui é uma sequência normal do gene F1, ele produz uma proteína normal. Se a gente tiver a troca dessas duas letrinhas, GG por TT, a gente vai ter aqui uma mutação. Uma mutação o quê? Gênica, certo? Porque é um trecho do DNA que vai formar uma proteína. Aqui a gente vai formar uma proteína defeituosa e vai desenvolver a doença de neurofibromatose,
Aqui a gente não tem nenhuma das letrinhas, então aqui a gente não tem formação de proteína. Então, o gene NF1, se ele tem alteração na sequência genética, na sequência de bases, ele pode produzir ou uma proteína defeituosa ou ausência de proteína e desenvolver a doença que a gente chama de neurofibromatose, tá? Aqui, pessoal, quando a gente fala de mutação gênica, eu vou dar mais um exemplo para vocês, que é o que a gente tem, é uma doença que a gente chama de galactosemia, tá? A galactosemia é uma doença hereditária e ela também é uma doença obtida por mutação gênica, tá? Se tanto o pai quanto a mãe possuírem a mutação genética causadora da galactosemia, cada filho do casal tem chance de 25%, né, de apresentar o problema. Então, a galactosemia é uma doença genética, tá? Onde a doença ela é causada pela deficiência de enzimas metabólicas. O bebê ele pode ter aí risco de vida ao nascer se ele tiver galactosemia. Então, ele vai ter deficiência, porque ele vai precisar da enzima galactosemia para degradar a galactositose, tá? Que é presente no leite. Então, se ele não tem a enzima digestória da galactositose, o bebê na hora que nasce vai fazer o quê? Vai mamar, né? Na mãe, vai tomar o leite. Então, assim que ele se alimentar do leite, ele vai ter uma deficiência. O corpo dele não tem a enzima digestiva, tá? Então, esse bebê ele pode ter risco de morte, vários problemas aí. Então, é uma doença que é causada por uma mutação gênica. A sequência, a gente falou então de neurofibromatose, que é uma mutação gênica, a galactosemia também é mutação gênica, alteração na sequência genética, e a anemia falciforme, que a gente já usou aqui como exemplo também, que também é uma mutação, né? A sequência em que os aminoácidos, né, estão organizados é muito importante, pois muitas doenças genéticas elas resultam em proteínas com sequências anormais de aminoácidos, né? Tendo ali um prejuízo da função normal. Então, a hemoglobina, na anemia falciforme, a hemoglobina normal, ela tem essa sequência de aminoácidos, valina, nananã, nananã. Lembra que cada sequência vai formando uma bolinha, ó, um aminoácido? O conjunto de aminoácido forma a proteína. Então, na hemoglobina normal, eu preciso ter a glutamina, mas quando eu tenho uma sequência alterada, ela se transforma em valina e forma ali a hemoglobina mutante. Então, é quando troca a letrinha A pela letra T, ao invés de ter a hemoglobina redondinha, eu vou ter uma hemoglobina em forma de foice, causando aí a anemia falciforme. Outra doença de mutação gênica que a gente vê é a anemia perniciosa congênita. Então, é uma anemia que pode ser desenvolvida aí durante o desenvolvimento embrionário. É um acometimento genético, tá? Que acontece lá no cromossomo 11. Então, num gene específico lá do cromossomo 11, vai ter essa alteração genética. E aí, o bebê, ele tem deficiência na absorção, tá? Intestinal. E aí, ele desenvolve o que a gente chama de anemia perniciosa congênita. A vitamina B12, ela não pode ser absorvida quando ele tem esse tipo de doença. E aí, quando a vitamina B12 ela não é absorvida, a gente tem aqui uma deficiência na formação da hemácia, porque a gente precisa de vitamina B12 para a composição do nosso sangue. Se a gente não tem vitamina B12, a gente tem anemia. Então, se a pessoa tem anemia perniciosa congênita, ela não consegue ter ali de forma correta a absorção da vitamina B12 e desenvolve a anemia. Um outro exemplo, pessoal, é a hipercolesterolemia familiar, que é quando você recebe aí o gene de colesterol alto do seu pai, do seu avô. Quando você vai no médico, ele diz assim: você tem colesterol alto? Seu pai tinha? Sua mãe tinha? Porque realmente é um gene aí bem comum de passar de pai para filho. Então, a hipercolesterolemia familiar, quer dizer que é o alto colesterol no sangue, ele é hereditário, ele vem aí de pai para filho, realmente, você tem chance de herdar. Não é todo mundo que tem o pai com colesterol alto que vai ter, tá? Existem as probabilidades. A gente vai aprender aqui nesse curso como que é feito o cálculo de probabilidade. Acho que é na aula 3 ou 4, na aula 4, tá?
Então, na hipercolesterolemia familiar, existe uma mutação do gene receptor de LDL, que é a proteína lá que vai carregar o colesterol para o sangue. Então, quando existe uma mutação nesse gene, esse gene ele fica lá no cromossomo 19, tá? Então, aqui é o gene que é responsável, né, pela enzima LDL. Então, cromossomo 19, ele tem uma alteração do gene aqui, tá? Receptor de LDL. Então, no nosso organismo, né, nós temos a formação de colesterol, lá, principalmente pelo fígado. Aí, o LDL é a proteína que leva o colesterol para o sangue. Então, se eu tenho uma alteração na formação de LDL, eu vou ter muito LDL, eu vou ter muito colesterol no sangue e pode entupir essas artérias, causando aí o que a gente chama de placa de ateroma, que pode causar infarto ou acidente vascular cerebral. Então, quando eu tenho a hipercolesterolemia familiar, é uma alteração no gene 19 que produz muito LDL e leva muito colesterol para o sangue, tá? O HDL é aquele que traz o colesterol do sangue, leva para o fígado e excreta para fora do corpo. É por isso que dizem que o LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom, ó. É o diabinho e o anjinho. O LDL é o diabinho, tá? Então, ele leva colesterol lá para as artérias, para o sangue. E o HDL é aquele coitadinho que faz a limpeza, ele traz para jogar para fora. Então, quando eu tenho alteração no cromossomo 19, eu tenho aumento daquele que é ruim. E aí eu tenho hipercolesterolemia familiar. Então, assim, a gente fecha aqui mutação gênica, que é quando altera um gene, né? Um trecho do nosso DNA que forma proteína. A gente viu aí, por exemplo, a proteína da enzima da galactose. A gente viu que a enzima é a galactase, desculpa, tá? Galactase, que digere galactose na doença da galactosemia. Então, ela não produz a galactase, que é a enzima que vai digerir a galactose. No caso do hipercolesterol, ela vai ter ali um defeito que vai produzir muito LDL, então ele, ao invés de produzir em quantidade normal, produz muita, tá? Na anemia falciforme, ele produz uma hemoglobina em forma de foice, que é ruim, tá bom? Então, a gente viu alguns exemplos de doenças genéticas que têm alteração no gene, que é uma mutação gênica. Agora, a gente começa a falar em mutação cromossômica, tá? O que é a mutação cromossômica, Kaline? A mutação cromossômica é quando a gente tem alteração no cromossomo, tá? É qualquer alteração que afeta o número ou a estrutura dos cromossomos de uma célula, e é denominada aí como aberração ou mutação cromossômica, e aí a gente tem uma alteração do cariótipo humano. Bom, o que é cariótipo? Cariótipo é aquele desenho dos nossos cromossomos. Cariótipo é isso aqui, ó, é um desenho de como estão dispostos os nossos cromossomos. Eles estão dispostos em 23 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 23, tá? São 23 pares de cromossomos. Esses cromossomos, pessoal, por que a gente fala que é impar? Porque são 23. Aí quer dizer que um veio da minha mãe, tá? E o outro veio do meu pai. É por isso que o meu DNA é metade da minha mãe, metade do meu pai. Ó, um veio da minha mãe, rosinha, outro veio do meu pai. Então, são 23 cromossomos impares, onde um vem da minha mãe e outro do meu pai. Mãe e pai. Sendo que esse último cromossomo é o meu cromossomo sexual. Se ele é XX, é mulher. Se ele é XY, é homem, tá? Ah, professora, então quer dizer que eu recebo esses cromossomos sexuais, um da minha mãe e um do meu pai? Certo, tá bom? A minha mãe sempre vai doar o X, porque ela só tem X, né? Ou ela tem XX. Agora, o meu pai, ele tem XY. Ele pode me doar tanto X quanto Y. Se ele doa o X quando junta com outro X, é mulher. E se o pai doa o Y quando junta com o X, fica XY, homem. Ah, que legal, é o pai quem determina o sexo do bebê. É o pai que determina o sexo do bebê. Porque aqui, por exemplo, ó, o pai é XY, a mãe é XX. Então, a mãe dá um X, o pai dá o Y. Então, vai dizer que o filho vai ser homem.
tá? Se a mãe, ela dá um X, e se o pai, ele der o X, então quer dizer que é mulher. Então, o pai é quem determina o sexo do bebê, se ele vai doar o cromossomo X ou Y. Bom, é importante a gente saber que isso aqui é um cariótipo, tá? Que é a disposição dos nossos cromossomos. São 46 cromossomos que estão dispostos em pares. Se a gente tem um a mais ou um a menos, isso aí quer dizer que a gente tem uma alteração cromossômica. Ou se algum desses cromossomos está faltando um pedaço a mais, um pedaço a menos, a gente fala também que é alteração cromossômica de estrutura. Então, a gente vai ver quais são as principais alterações cromossômicas, tá? Então, qualquer alteração que afeta o número ou a estrutura dos cromossomos, né, é denominada aí como uma alteração cromossômica com alteração do cariótipo humano. As mutações cromossômicas, elas não originam novos genes, tá? Mas contribuem para o aparecimento de novas combinações gênicas. Por exemplo, eu tenho aqui um cromossomo tal, tá? E aí esse cromossomo, ele ao invés de ser assim, ele veio com um pedaço a mais. Esse aqui é a mais, ó. Então, aqui pode ter a combinação de novos genes. Então, eles não originam, na verdade, eles não originam novos genes. Eles contribuem para o aparecimento de novas combinações e tudo isso pode causar aí depois uma doença genética. Então, mutação cromossômica é quando eu tenho alteração no número de cromossomos ou na estrutura do cromossomo. Então, as mutações cromossômicas, elas podem ser numéricas ou estruturais. Numéricas, quando altera o número de cromossomos. Ao invés de 46, eu tenho 47. Ao invés de 46, eu tenho 45. Então, é quando eu tenho cromossomo a mais ou a menos, tá? Então, a alteração cromossômica numérica é quando tem aqui alteração no número de cromossomos. Um número diferente de 46, tá bom? Alterações estruturais, quando altera a forma ou tamanho de um cromossomo ou mais cromossomos. Por exemplo, quando o cromossomo ele vem perdendo um pedaço, quando ele está trocado, então tudo isso é alteração na estrutura do cromossomo. Esses erros cromossomais, pessoal, geralmente acontecem durante a divisão celular, tá? Que é o momento que a gente vai ter ali o processo de mitose, onde essas células elas vão ali se dividir, então esses cromossomos eles vão sair, né? Cada um vai para uma célula, e aí pode ir faltando pedaço, ou cromossomo a mais ou a menos, enfim. Aqui, por exemplo, tem para vocês um desenho, ó, de um cromossomo que ele tá com um pedaço a mais, tá? Então, isso aqui é um pedaço de cromossomo que não era dele. Então, isso aqui é uma alteração cromossomal de estrutura, tá? Aqui tem para vocês as principais alterações cromossômicas que são estruturais, tá? Que são na estrutura, alterações na estrutura. Deleção, quando a gente tem um pedaço aqui faltando, que falta, né? Duplicação, quando a gente tem um pedaço aqui que está duplicado. Inversão, quando esse pedaço aqui de cima, ele vai lá embaixo e esse daqui vai lá, então ele está trocado a estrutura. Inserção, quando nesse cromossomo aqui a gente insere esse outro, tá? Então, pegou um pedaço aqui do amarelo e botou no cinza, tá vendo? Isso aqui é uma inserção. Translocação, quando a gente pega esse pedaço e coloca aqui, então vai tendo aqui uma translocação. Então, tudo isso é alteração cromossômica de estrutura, que vai alterando aqui a estrutura do cromossomo, tá? E aí, pessoal, durante, né, a divisão celular, erros podem acontecer, né? E causam essa mutação cromossômica. Então, seja ali durante a mitose ou durante a meiose, eu não sei se vocês lembram, a mitose é o processo de divisão celular que acontece em todas as células do meu corpo. Então, todas as minhas células, elas se dividem por mitose. O meu neurônio, ele se divide por mitose. As minhas células do dedo, da cabeça, do pé, tudo por mitose. Exceto as minhas células de gameta, que é o óvulo e o espermatozoide, tá? O óvulo e o espermatozoide são as únicas células do nosso corpo que se dividem pelo processo de meiose, tá bom?
Bom, então durante esse processo de divisão celular é onde acontece aí os erros de mutação cromossômica, de mutação de cromossomo, a distribuição incorreta de cromossomos na mitose ou na meiose, né? É o que a gente fala que é uma não disjunção cromossômica. Não disjunção cromossômica é quando, por exemplo, os cromossomos eles não desgrudam, então ali vai cromossomos a mais, cromossomos a menos, vai 43, vai 46, então tem erro durante ali o processo de mitose. Então, a disjunção é o fenômeno de separação dos cromossomos na fase de anáfase da mitose ou meiose. Então, o momento da mitose, da meiose, né, em que os cromossomos eles se separam é a anáfase. Então, durante essa anáfase, né, eles estão ali, foram duplicados, então eles vão se separar, cada um vai para uma célula filha. Então, se não houver essa disjunção, essa separação, pode haver ali erro no número de cromossomos e causar ali uma alteração cromossomal numérica ou estrutural, tá? A mutação cromossômica, em algum momento da divisão celular, né, essa distribuição dos cromossomos ou das cromátides, ela ocorre de maneira incorreta. Cromátides são as partes, é o que a gente chama de partes do cromossomo. Então, o cromossomo ele é formado pelas cromátides irmãs, que é uma igual à outra, né? Então, esse cromossomo, durante a anáfase, ele pode não se dividir corretamente e levar a célula filha ali a ter uma alteração, uma mutação cromossômica, tá bom? As alterações numéricas dos cromossomos, elas podem acontecer e são chamadas de euploidias ou aneuploidias. Então, se a gente tem uma alteração numérica dos cromossomos, é o que a gente chama de euploidia ou aneuploidia, tá? Então, professor, o que é euploidia e aneuploidia? Pelo amor de Deus. Euploidia, por exemplo, é uma alteração que envolve um conjunto de cromossomos completo. Então, lembra, por exemplo, da minha mãe, eu recebo 23 cromossomos, tá? E do meu pai, eu recebo 23 cromossomos. No total, eu vou ter 46. Então, eu digo que eu recebi uma quantidade N da minha mãe e uma quantidade N do meu pai. Então, eu sou um indivíduo 2N, tá? Eu sou um indivíduo diploide. Então, eu recebi o número de 23 da minha mãe, tá? Aqui, número de 23 da minha mãe. Recebi o número de 23 do meu pai, tá? E aí eu digo que eu sou diploide, porque eu tenho duas vezes o número de cromossomos, tá? Eu tenho 2 vezes 23, que é 46, tá? Então, a espécie humana é uma espécie 2N, diploide, que quer dizer que tem 2 vezes 23 cromossomos, né? 23 da mãe e 23 do pai. Então, eu tenho 2 vezes o número de 23 cromossomos. Então, eu tenho 2N, 2 vezes o número de 23 cromossomos. Se durante a gestação esse bebê, por algum motivo, né, alguma alteração no DNA, ele recebeu apenas N, apenas 23, ele vai ser um ser haploide, então ele pode não sobreviver. A espécie humana, ela só sobrevive, né, de forma correta quando ele tem 46 cromossomos, que é 2 vezes o número 23. Ou se por algum motivo eu recebi de forma duplicada 2 vezes da minha mãe e 1 vez do meu pai, se eu tenho 3 vezes o número de cromossomos, se ao invés de 46 eu vou ter 23 mais 23 mais 23, 69. Então eu vou ser ali um organismo que a gente fala de triploide, que também não sobrevive aí. A espécie humana não sobrevive, nem haploide nem triploide. Tetraploide, por aí em diante, 4 vezes o número de cromossomos, 5 vezes. Pessoal, são todos erros cromossomais, tá? Então, durante a divisão celular, aquelas células estão se duplicando, ela mandou ali, ao invés dos 46 cromossomos, 23 da mãe e 23 do pai, mandou muitos outros a mais. Então, a espécie humana, ela não sobrevive, tá? O número de cromossomos, ele varia de espécie para espécie. A espécie humana é 46, o rato tem outro número, o galo tem outro número, o cachorro tem outro número. Mas a espécie humana, ela sobrevive com 46 cromossomos. Se eu tiver o número N, haploide, só 23, eu não sobrevivo. Se eu tiver 3N, triploide, 3 vezes o número de cromossomos, eu não sobrevivo. Enfim, eu sobrevivo sendo diploide, tá bom? 2N.
Euploidias humanas, elas resultam na morte do feto. Então, a maioria dos casos de aborto espontâneo que acontece, né, é principalmente por conta de euploidias. Por exemplo, essa mulher, né, muitas mulheres, elas passam pelo processo de euploidia, né? Constantemente elas nem sentem. Porque o nosso corpo, ele é perfeito, mas às vezes ele fica um pouco bugado. Então, às vezes a mulher, durante a menstruação, ela tá sofrendo ali um processo de aborto espontâneo e ela nem sabe. Porque às vezes o espermatozoide chegou lá, fecundou, a mãe mandou 23 cromossomos, tá? 23. O pai manda mais 23 e aí por algum motivo manda mais 23. Aí forma aqui um conjunto, né? 3N, triploidia. Isso aqui leva a aborto. É uma euploidia que a gente chama de triploide e leva ao aborto. Então, muitos casos de aborto espontâneo é principalmente por conta de aquilo que a gente chama de euploidia. Professora, pode ser por que isso daí? Pode ser, por exemplo, quando 2 espermatozoides fecundam o mesmo óvulo. Então, tem 23 cromossomos do óvulo da mãe, 23 de um espermatozoide e 23 de outro. Não pode, porque aí vai ser o óvulo 23 e 23. Então, vai ser triploidia, né? 3 vezes o número de cromossomos, não dá. Tem que ser só 23 do espermatozoide, 23 do óvulo, tá? É por isso que a gente fala que o espermatozoide que a gente nasceu é o espermatozoide campeão. Só um chega, só um consegue vencer a corrida, porque realmente, se 2 fazem a fecundação ao mesmo tempo, aquele óvulo, ali ele vai ter uma triploidia e aí vai levar ali ao processo de aborto, tá? Não consegue sobreviver. Bom, então isso é euploidia, é quando a gente tem o número de cromossomos uma vez, 2 vezes, de pai e mãe, ou mais vezes, que é incompatível com a espécie humana, e a gente tem o que a gente chama de aneuploidia. Professora, o que é aneuploidia? Aneuploidia são mutações cromossômicas que afetarão apenas o número de um par de cromossomos de um indivíduo, tá? Variando aí de 46 menos 2 ou mais 2. Então, não quer dizer que eu vou ter lá 23, né, da mãe, 23 do pai, 23 do pai, depois mais 23. Não, isso aqui é euploidia. A aneuploidia é quando altera apenas um número. Por exemplo, a mãe mandou 23, tá? A mãe mandou 23, mas o pai mandou apenas 21, tá? Por algum motivo, a gente recebe um número a mais ou a menos. Geralmente, a espécie humana, ela ainda sobrevive quando ela tem ou 2 a menos ou 2 a mais. Mas vai ser uma pessoa com doença genética, tá? Se eu tiver 4 a menos, 4 a mais, não sobrevive. Por exemplo, a gente tem alguns termos, ó, nulissomia, tá? Nulissomia, tá? Quando a pessoa tem 2 cromossomos a menos, ao invés de 46, tem 44. Nesse caso aqui é letal, não sobrevive, tá? Se sobreviver, sobrevive pouco tempo, depois morre, tá? É por isso que muitas crianças nasciam antigamente e aí os pais não sabiam porque que as crianças, elas morriam, tá? Eu, por exemplo, tive uma irmã que ela faleceu depois de 2 meses de vida, e aí eu pergunto pra minha mãe, mas por quê? Mas naquela época eles não tinham muita noção sobre o que acontecia, né? Às vezes era até aí um processo de alteração cromossômica, né? Um desenvolvimento embrionário de forma incorreta, tá bom? Então, por exemplo, nulissomia é quando a pessoa tem 2 cromossomos a menos. Isso é um tipo de aneuploidia. Monossomia é quando a pessoa tem 1 cromossomo a menos, tá? Então, monossomia vai ter aí 1 cromossomo a menos. Então, ao invés de ter 46, ela tem 45, tá? Trissomia, tá? Quando ela tem 1 a mais, então ela vai ter aí, ao invés de 46, 47. Tetrassomia é quando ela tem 2 a mais, ao invés de 46, tem 48. Então, quando a gente tem cromossomos até 2 a menos ou a mais, a gente chama isso de aneuploidia, tá? Nulossomia, 2 a menos, 44. Monossomia, 1 a menos, 45. Trissomia, 1 a mais, 47. Tetrassomia, 2 a mais, 48. Professora, é muita coisa para eu aprender. Então, anota no caderno de vocês, que fica depois mais fácil para vocês pensarem, tá? Uma trissomia, por exemplo, é síndrome de Down. Trissomia do cromossomo 21. Ao invés de ter 2 cromossomos lá, tem 3.
Esse paciente, ele tem 47 cromossomos ao invés de 46, tá? Então, a gente vai falar algumas síndromes genéticas que acontecem, esse tipo de mutação cromossômica. Vamos falar primeiro aqui sobre a síndrome de Turner, que é uma síndrome que acontece bastante aí, principalmente nas mulheres, né? Acontece nas mulheres, na verdade, porque é quando a mulher ela tem aí o cromossomo X0. Então, a probabilidade de ocorrência dessa síndrome genética é 1 a cada 500 nascimentos de mulheres. As mulheres, elas nascem estéreis, com baixa estatura, o pescoço ele fica curto e alado, né? Algumas disfunções cognitivas. Aqui tem um exemplo, às vezes vocês já até viram na rua mulheres com essa característica, né? O pescoço que ele fica alado, o pescoço curto. Isso aqui é uma mulher que tem uma síndrome de Turner. Então, ela tem aqui um cromossomo a menos, ela tem apenas 45 cromossomos. Aqui no cromossomo 23, ao invés dela ter o cromossomo XX, ela tem o X e o outro ela não tem, ela vai ter aqui X0. Então, essa mulher, lá no cariótipo dela, a gente tem 1, 2, 3, quando chega aqui na posição 23, ela só tem um cromossomo, ela não tem o segundo cromossomo, e aí ela tem uma síndrome que a gente chama síndrome de Turner, que é uma doença, uma mutação genética cromossômica numérica, porque ela tem uma aneuploidia, ela tem um cromossomo a menos, tá? Nós temos uma outra síndrome que essa acomete os homens, que é a síndrome de Klinefelter, tá? Síndrome de Klinefelter. Aqui na síndrome de Klinefelter, nós temos uma trissomia, então aqui nós temos um cromossomo a mais, tá? Um cromossomo a mais, relacionada também ao cromossomo sexual. Então, nós temos uma diploidia do cromossomo X. Então, esse homem, ele tem, ao invés de 46, ele tem 47 cromossomos. Então, lá na posição 23, ele tem X, X, Y. O homem, ele tinha que ter na posição 23 um X e um Y. Então, aqui ele tem um cromossomo a mais. E os principais, né, as principais consequências dessa síndrome de Klinefelter é o quê? É principalmente calvície, né, tendência para crescer menos pelos, fraco crescimento de barba, ombros estreitos, ancas largas, braços e pernas compridas. Ele é bem altão, né? Ele tem testículos reduzidos, então ele pode ter aí menos produção de testosterona, porque lembra que ele tem um X a mais, ele é XXY, então ele pode ter uma deficiência aí nos hormônios masculinos, ele pode ter desenvolvimento de seios, ele pode ter pelos femininos, porque ele tem 2X, né? Então, essa incidência de síndrome de Klinefelter é 1 a cada 1000 nascidos vivos, né? Essa síndrome é uma síndrome cromossômica numérica, onde lá no cromossomo 23 a gente tem uma trissomia, a gente tem um cromossomo a mais. Ao invés de ser XY, ele é XXY. Bom, então a gente viu aí a síndrome de Turner, né, que a mulher ela tem um cromossomo a menos, a síndrome de Klinefelter, o homem tem um cromossomo a mais, e agora a gente vai falar sobre a síndrome de Down, que é uma síndrome onde tem uma trissomia do cromossomo 21. Então, quando a pessoa tem síndrome de Down, ela tem aí características específicas, como aspecto facial aí bem característico, né, pregas epicântricas que a gente fala, orelhas pequenas de implantação baixa, prega simiesca, língua grande. Muitas crianças com síndrome de Down podem ter retardo mental leve ou moderado, baixa habilidade cognitiva, né, problemas cardíacos, dentre outras funções. Então, na síndrome de Down, a criança ela tem trissomia do cromossomo 21, que é em 95% dos casos tem essa trissomia. Geralmente, esse cromossomo adicional, ele origina-se da mãe, né? Frequentemente como resultado da não disjunção durante a meiose 1. Aqui é um exemplo das pregas palmares que a gente chama de prega simiesca, né? Que é uma prega palmar única aqui, ó, tá vendo? Só tem uma. Todas as pessoas geralmente aqui tem duas. Então, essa é uma característica aí dos pacientes com síndrome de Down. A síndrome de Down, aí, além da síndrome de Down, pessoal, a gente tem... Então, a síndrome de Down, lá no cromossomo 21, ao invés de ter 2 cromossomos, a gente acaba aí tendo 3 cromossomos lá na posição
21, tá? E por último, a gente vai falar sobre a síndrome de Edwards, que é uma síndrome que tem uma frequência de 1 a cada 6.000 nascidos vivos, tá? É uma trissomia do cromossomo 18, então a pessoa, ao invés de ter 46 cromossomos, vai ter aí um total de 47 cromossomos, porque aqui no cromossomo 18 vai ter um a mais. Essa síndrome pode acometer aí tanto os homens quanto as mulheres, tá? Ambos podem ter essa trissomia do cromossomo 18. É a causa mais comum de aberrações cromossômicas em abortos e natimortos. A criança ela pode ter aqui principalmente essas características, né? Boca e queixo pequeno, tórax aqui com defeito, né? Parte do crânio vai ser aí proeminente, orelha mal formada, mão fechada, né, com dedos sobrepostos. Então essa criança ela vai nascer com uma grande deformação. Então essa é a síndrome de Edward, quando a gente tem trissomia do cromossomo 18, enquanto todos os outros têm 2 cromossomos, um que veio da mãe e um do pai. Na síndrome de Edward a gente tem trissomia do cromossomo 18. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, né, que falou sobre as principais formas de mutações gênicas e mutações cromossômicas, e eu citei algumas doenças, né, algumas síndromes genéticas. A próxima aula a gente vai falar sobre herdabilidade, leis de Mendel. Espero que vocês estejam gostando do curso e até a próxima aula.